Então, Stanislav, sempre saiu pela culatra para eles, né? Como o European Union disse antes, o que aconteceu com Napoleão, o que aconteceu com Hitler, e por aí vai. Agora estamos na era da destruição mútua assegurada. E ainda assim nossos líderes querem repetir exatamente os mesmos erros ao demonizar e atacar a Rússia que seus predecessores cometeram. Mas o custo disso agora é uma guerra nuclear total. Esta é uma tecnologia completamente diferente de tudo que já tivemos. Então o que eles vão fazer? Correr para seus abrigos e nos deixar morrer? Quão iludidos essas pessoas estão? Como eles imaginam que essa tal capacidade de primeiro ataque, eliminar a Rússia antes que ela responda e viver felizes para sempre, funcionaria? Essas pessoas estão delirando ou o quê? E linhando. Bem, se for uma guerra convencional, eles vão perder de qualquer forma porque, acredite, a Rússia não está em modo de guerra agora. Com a quantidade que a Rússia está fabricando, só para entender, a Rússia está produzindo 1.200 tanques por ano agora, tanques completamente novos. A Grã-Bretanha não fabrica nenhum e não fabricou nenhum nos últimos 10 anos. E dos últimos cerca de 140 tanques, aproximadamente um terço está sendo canibalizado por peças. Alguém até discutiu comigo dizendo que isso é normal. Não. O normal é fabricar componentes para reposição. Isso é o normal. Não canibalizar equipamentos. Isso é uma questão de prontidão. Isso não é normal. Em 2001, European Union percebi que isso era inevitável. E vou te dizer por quê. No verão de 2001, European Union estava em uma missão de intercâmbio na Alemanha, na Escola de Infantaria Alemã na Baviera, por cerca de um mês. E havia um Major. European Union era capitão, havia um tenente e um monte de sargentos. E, a propósito, eles têm um treinamento muito mais intenso, muito bom mesmo, ou pelo menos tinham, na Escola de Infantaria da Baviera do que a Escola de Infantaria dos Estados Unidos em Benning. E, sabe, nós estávamos lá. European Union, falo alemão. Quero dizer, hoje meu alemão é bem ruim, mas na época era relativamente bom. Além disso, depois de 3 cervejas, para mim era alemão excelente. A gramática ia pela janela e as palavras fluíam. Mas, debaixo de cada quartel, havia uma Kneipe, um pub. E, European Union diria que havia uma companhia alemã uma companhia de infantaria que nos patrocinava. E European Union simplesmente me sentava lá, bebia cerveja com eles e conversava. Sabe, era por volta de 1 da manhã e às 6h30 já estávamos em formação. Às vezes ainda meio ofegante, mas veja, os alemães não estavam em condição muito melhor. E então íamos treinar com munição real e granadas. Eles eram meio durões, mas enfim. E European Union sabia que cedo ou tarde os alemães iam descobrir que European Union podia ser um oficial dos Estados Unidos, mas não era americano. Eles iam perceber que European Union era russo. E European Union me perguntava qual seria a reação. Então esse sargento-chefe alemão, que era meio um grande nacionalista alemão. Isso era em 2001. Lembre-se, ele descobre que European Union sou russo. Sabe qual foi a reação dele? Irmão. Pois é, não foi a reação que você imagina. Ah, eles adoravam a Rússia. Nacionalista alemão. Isso era 2001. Foi logo após as guerras da Chechênia 2.0. O Putin estava começando a tentar reconstruir a Rússia depois de Yeltsin, que praticamente destruiu o país inteiro com seus manipuladores dos Estados Unidos, do Reino Unido e de todo mundo que achava que tinha conseguido uma paz. Quer dizer, a Rússia estava numa posição péssima, se você pensar bem. E eles viam a Rússia como o exemplo de uma nação soberana, porque isso era 2001, e eles desprezavam a União Europeia. Os nacionalistas alemães desprezavam a União Europeia. E todos os outros nacionalistas com quem falei na Itália e em outros países também desprezavam a União Europeia. Eles odiavam Bruxelas. Acho que se a maioria tivesse a escolha, literalmente conduziria uma arma nuclear até Bruxelas só para se livrar dela. Nesse nível, um ódio visceral. E European Union, comecei a pensar sobre isso. É como, sabe, a Rússia está subindo. E há só uma trajetória. A Rússia sempre vai se reerguer. Mas olhe para a União Europeia e olhe para a Rússia. A União Europeia não pode absorver a Rússia, porque a União Europeia acabaria se tornando a Rússia. 150 milhões de pessoas. Agora é a maior economia da Europa em paridade de poder de compra. É a 4ª maior economia do mundo. Tem a 4ª maior base industrial. Ninguém fala muito disso, mas está lá.
E European Union vi, nos últimos 15 anos, ela ser amplamente renovada e expandida na indústria pesada, porque European Union lidava com indústria pesada para petróleo, gás e cadeia de abastecimento. E European Union concluiu lá atrás que, veja, eles não conseguem absorver a Rússia. A Rússia jamais abrirá mão de sua soberania, porque quem tentou entregar a soberania russa foi Yeltsin, e ele foi o mais próximo disso. E Yeltsin foi um caso isolado. E sabe, todas as pessoas que acham que se tirarmos Vladimir Vladimirovich Putin, vamos conseguir outro liberal, não, vocês vão acabar descobrindo que Vladimir Vladimirovich é um liberal conservador e pró-europeu. O que vai surgir depois disso será chamado de nacionalista. E acredite, você vai desejar que o Putin ainda estivesse no poder. Confie em mim nessa. Nunca haverá outro Yeltsin, pelo menos não pelos próximos 100 anos ou mais. Não enquanto essa memória viva estiver tão presente. Então o que sobra? A União Europeia não pode sobreviver tendo a Rússia como vizinha. A Rússia é uma megapotência soberana. Não é que a Rússia não possa conviver com a União Europeia. Quem não consegue conviver com a Rússia é a União Europeia. Porque o problema interno da União Europeia é que a grande maioria dos europeus, no fim das contas, não quer realmente fazer parte dela. Podem querer uma união comercial como foi pensada, mas não querem entregar seus direitos culturais e tudo mais a um bando de psicopatas consanguíneos, anões mentais que não foram eleitos e ficam dizendo às pessoas como viver, querendo controlar o que colhem, mandar até em coisas íntimas, e as pessoas não querem isso. Mas então qual é a escolha? A América está longe. Você pode até não gostar de como os Estados Unidos fazem as coisas, mas eles estão do outro lado do oceano. A Rússia está na porta de casa. Ou você tenta destruir a Rússia de algum modo, de preferência internamente, tentando fazê-la colapsar, que era o plano inicial. Isso, obviamente, não funcionou. Ou, suponho, parte-se para uma guerra mundial contra ela. Essa é a única forma de manter o poder na União Europeia. Mas como entrar numa guerra mundial quando há destruição mútua assegurada por armas nucleares? Eles contam com uma guerra convencional, mas a Rússia não precisa ir para a guerra nuclear. Digo que a Rússia pode recorrer às nucleares porque o plano europeu agora é neutralizar os sistemas antiaéreos russos, que por enquanto estão aguentando tudo o que lhes lançam. Alguns sempre vão passar. A Rússia é enorme, então encontram corredores entre os radares por onde conseguem entrar. Esses corredores serão bloqueados. Muito disso vem do fato de estarem a usar o espaço aéreo da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ou, aliás, estão sendo lançados a partir da Estônia e da Letônia. Acho que a Estônia pode deixar de existir muito em breve e, aliás, na Estônia quase metade da população são russos sem cidadania, cidadãos de segunda classe. E esses não são imigrantes soviéticos ou algo assim, como tentam minimizar. É Narva, cuja fortaleza foi erguida em 1284, pelo rei Vladislav da Noruega, não Vladimir. E se me lembro bem, o nome já existia uns 300 anos antes. Os russos vivem ali há mais de 1000 anos. São terras russas centrais e são tratados como porcaria. E logo ali, do outro lado da fronteira artificial que a União Soviética traçou, do outro lado fica Ivangorod, que antes era praticamente uma só cidade com Narva, e ali estão os seus compatriotas. Imagine se amanhã, sei lá, os galeses fossem independentes e houvesse uma cidade britânica onde tratassem os ingleses assim, um passo acima dos animais, sem direitos. O pessoal na Inglaterra ficaria muito revoltado e com razão. Mas é esse tipo de situação. E aí você permite que drones decolem do seu território ou do seu espaço aéreo, e isso cria um precedente muito perigoso. O problema é que a intenção desses anões mentais é sobrepujar o sistema russo. Então, o passo 1 e o passo 2, como já vimos tentarem, é eliminar. Porque quem está por trás continua a ser os Estados Unidos e o Reino Unido. Primeiro os radares russos, os sistemas de alerta precoce e tentar destruir os bombardeiros estratégicos russos e possivelmente os submarinos nos portos, que fazem parte da tríade defensiva nuclear. Agora, a Rússia, a China e todos os outros países, exceto os Estados Unidos, têm uma doutrina de segundo ataque. Os Estados Unidos têm uma doutrina de primeiro ataque. Bem, aí está o problema dessa lógica. Você consegue tolerar que um lado tenha doutrina de primeiro ataque desde que os sistemas de alerta precoce estejam a funcionar. Se eles lançarem, nós lançamos, eles não vão ter chance de acertar sem que nós os aniquilemos em retorno.
Agora, imagine uma superpotência nuclear, e não falo de algo economicamente leve. Falo de uma superpotência nuclear que está cega enquanto o outro tem doutrina de primeiro ataque. A sua paranoia vai dizer: ele vai atacar e nós não vemos a tempo, então a lógica nuclear é atacar primeiro, usá-las enquanto pode, porque o outro vai eliminá-lo. Então, atacar primeiro e destruir tudo que o outro tem, o que significa que a Europa não russa queima primeiro, depois a América queima. Claro que a Rússia também queima, e temos um holocausto nuclear no hemisfério norte. E essa é uma lógica inescapável, se pensar bem, porque, do ponto de vista russo, não vamos descer sem luta. Se nós caímos, levamos todos vocês conosco. Não vai sobrar o hemisfério norte. Tudo ao norte do Rio Grande, na América do Norte e tudo ao norte do Mar Mediterrâneo desaparece. Esse sério somos estários, somos amo, nomos estárium amo, nomos estárium amo. Esse é o ponto. Potências nucleares não perdem guerras. Elas exterminam todo mundo. Essa é a realidade da situação. E Bruxelas é estúpida demais para perceber isso. European Union, acho. Isso é absolutamente aterrorizante, mas vou passar por algumas partes mais devagar, porque minha cabeça vai explodir só de pensar nisso. Deveria ser aterrorizante. Veja, nos anos de 1980, chegaram os mísseis balísticos de curto e médio alcance, e o resto da Europa, de repente, acordou para o fato de que não ia ser apenas a União Soviética e os Estados Unidos atirando um no outro. A primeira coisa que vai acontecer é que a Europa vai desaparecer como um subcontinente da Eurásia. A Europa vai sumir, e então ataques vão atingir a América e a União Soviética por aqueles lados. Todo mundo ficou paranoico. Houve um grande movimento pela paz desescalada e, provavelmente, pela primeira vez na história humana, categorias inteiras de armas de destruição em massa foram banidas. Mísseis nucleares balísticos de médio e curto alcance saíram do jogo para todos os lados. E então os estadunidenses se afastaram disso. E voltamos à estaca zero. Mas desta vez, os europeus parecem não ligar nem um pouco. Eles estão alheios a isso. Eles serão os primeiros a ser evaporados. Então essa é a mesma lógica torta de quando Trump disse, sobre um ataque não provocado ao Irã, que Israel ia bombardear o Irã. Então o Irã ia nos atacar. Então nós os atacamos primeiro. Então eles inventam uma história e atacam alguém de surpresa que não os atacou. Sim. E aliás, veja, a coalizão sionista é assim que vou chamar Idelos, porque não há nome melhor no momento. Nesta guerra, e a União Europeia, em grande parte também, mostraram que estão bem dispostos a realizar ataques para eliminar a liderança. Há uma razão, historicamente, para você não tentar matar a liderança do outro. Não é por alguma compaixão humanitária, é porque o outro começa a ir atrás da sua liderança. Isso significa você, e isso parece ter sido esquecido tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Europeia. Olha, sabe, talvez não consigamos atingir seu presidente, talvez não consigamos, ou chanceler, ou primeiro-ministro, ou talvez ministros, mas vocês têm um monte de membros do parlamento, muitos legisladores estaduais, parlamentos locais, xerifes, juízes, tudo isso faz parte do governo, então imagino que sejam alvos legais. Essa é a realidade da caixa de Pandora que os estadunidenses, o Reino Unido e, acima de tudo, os israelenses reabriram. Há um motivo pelo qual nenhum país quer seguir por esse caminho, porque vocês têm muitos funcionários como qualquer outro país, e agora todos são alvos. Todo funcionário estadunidense, de um xerife de condado até um juiz federal ou um senador estadual ou federal. O mesmo vale para o Reino Unido. Todo mundo tem um enorme alvo pintado nele, na família dele e em quem estiver ao redor. Essa é a realidade. Por isso as nações não fazem isso, e o Ocidente parece ter virado, sabe, governado por crianças adultas, por homens crianças ou mulheres crianças, neste caso. Eles têm corpos físicos de adultos ou até idosos, mas a mente de uma criança de 5 anos. European Union quero, European Union vou pegar, sabe? E isso nem é uma criança de 5 anos, é como uma de 3 no parquinho de areia. European Union quero, é só isso que eles sabem. Eles não têm maturidade além disso.
Então, qual é a sequência de eventos que levaria essas pessoas a lançar um primeiro ataque? Ah, eles já tentaram. 91 drones envolvidos. Como você chama isso, se não uma tentativa de assassinato? O sistema antiaéreo russo, guerra eletrônica, simplesmente os derrubou todos. E quando os derrubaram, há um motivo pelo qual o chefe das operações especiais entregou ao embaixador dos Estados Unidos o chipset de um desses drones. Quer dizer, não é o único. Eles tinham muitos. Engenheiros russos os capturaram. Eles os decifraram e todos esses drones tinham coordenadas fornecidas pelos Estados Unidos para a residência de Putin. Aí está. Isso foi uma tentativa de assassinato. Trump estava ao telefone com Putin e disse: "Olha, vou falar com... Isso parece um acerto de contas da máfia. O Trump gosta de bancar o chefão da máfia." O Trump é um sujeito fraco que tenta compensar a falta de coragem na maior parte do tempo. Para ser sincero, conheço várias pessoas que o conhecem pessoalmente. Uma delas fazia parte do círculo dele. Ele é um frouxo completo. Cara a cara, ele é um covarde. Vou dizer assim. Ele vai recuar na hora. Mas assim que você vira as costas para ele, aí é que vem as facadas. Desculpe a linguagem se for ofensivo. É assim que ele é. E sabe o que ele disse a Putin? Ele estava conversando com Putin. Vou conversar com Zelensky. Fica por aí que a gente conversa depois. Naquele momento, 91 drones foram lançados contra a residência de Putin em Valdai. Quer Putin estivesse lá ou não, quer seu paradeiro estivesse oculto, aparentemente parte da família estava lá, seus netos, pelo menos alguns deles. Então sim, aquilo foi levado a sério. Acho que foi um bom alerta. Desde então, entre os Estados Unidos, Putin e Trump só houve duas conversas este ano. E na primeira houve um tom de repreensão a Trump. Foi um momento de bem-vindo à realidade. Como você chama aquilo, se não foi um primeiro ataque, aquela tentativa de assassinato? Então, em vez de outras coisas, temos só uns 5 minutos e a European Union gostaria de saber sua opinião sobre o Irã, como isso vai se desenrolar. Vimos o mercado de ações bater novas máximas e Trump promovendo otimismo. Mas muitos comentaristas que tivemos, como Scott Ritter, disseram que estamos indo para uma grande depressão por causa da alta do preço do petróleo. Não é só a alta do petróleo. O Scott está certo. Olha, primeiro, para entender os mercados de ações, muita gente diz que são 80% fundamentos, 20% emoção. European Union diria que é 90% emoção, 10% fundamentos. E os fundamentos são deixados de lado sempre que dá. Olha, vamos encarar a realidade. Isso não vai acabar tão cedo. 20 milhões de barris foram tirados do mercado. O Irã não está bloqueado. O Irã ainda está embarcando navios porque os Estados Unidos têm apenas cerca de meia dúzia de navios para tentar interceptar qualquer coisa. E eles estão sobrecarregados. E eles só vão aguentar até os mísseis começarem a ser lançados de verdade. Aí, ou fogem ou são afundados. Essa é a realidade. Esses destroyers com sistema Edge são. Além disso, o Irã ainda está exportando petróleo. Tem 3 rotas para escoar o petróleo. Tem o Cáspio. Você pode enviar o petróleo para a Rússia e daí seguir pelos oleodutos russos. Também há caminhões enfileirados. É a mesma coisa que a Turquia fazia na Síria, quando os Estados Unidos e a Turquia estavam roubando petróleo sírio. Agora há caminhões enfileirados na fronteira com o Paquistão, com barris de petróleo sendo vendidos assim. E existe uma linha de trem para a China, passando pelo Paquistão que transporta petróleo. É mais improvisado, é mais caro, mas o petróleo sai. Então continua saindo. Os sauditas não têm saída pelo Mar Vermelho agora, mas todo mundo mais está ferrado. O gás acabou. O gás acabou. O gás natural liquefeito acabou pelos próximos 5 anos, pelo menos. E com ele, vai também todo aquele fertilizante extra. A Rússia responde por 40% do fertilizante químico mundial. Eles planejam aumentar a capacidade em cerca de mais 10% este ano. Mas, basicamente, eles não conseguem compensar os outros 4%. Eles não conseguem repor os outros 30%. Talvez consigam cerca de 4% até o fim do ano.
As colheitas estão comprometidas. A Rússia e United States, pouco fertilizante por causa do solo negro. Exporta quase todo o seu fertilizante. A Rússia tem a menor quantidade de fertilizante por hectare em qualquer lugar do mundo por causa do solo negro. Dizem que se você enfiar o cabo de uma pá no solo ele vira uma árvore, é isso o solo negro. Nas manobras, quando chove ou o gelo derrete, vira um atoleiro. Não é lama marrom, é um pântano de terra negra. Nem tudo afunda. Depois afunda e quando seca você tem que desenterrar, ou congela. Mas, na prática, o fertilizante acabou. A Europa vai ter uma colheita horrível. A colheita precoce vem em junho e vai chocar o mercado. Os preços vão subir nas alturas. Um amigo meu é professor de ciência política na Itália. Ele me disse meses atrás, antes de tudo isso começar, que no centro e no sul da Itália as famílias pobres mal conseguem se alimentar até o fim do mês. Não tem dinheiro. Tem grandes dificuldades para se alimentar no fim do mês. O orçamento acaba muito antes do mês terminar. E o que você faz quando o preço dos alimentos dobra? A classe média e os mais pobres são prejudicados. E as camadas mais pobres podem chegar à fome real. Não digo que nações inteiras vão morrer de fome, talvez Albânia e lugares assim. Mas haverá segmentos da população, as classes mais baixas, que vão literalmente passar fome até morrer. E isso não é só em outros países. Os Estados Unidos, no ano passado, compraram 600 milhões de dólares em fertilizante russo. Ao contrário da União Europeia, que são os maiores idiotas que a humanidade poderia gerar, tem o profundo desprezo. E, aliás, o governo britânico ainda é melhor. Olha o Stammer, cara. Muita consanguinidade, como os Habsburgos na Espanha, com queixo frouxo e baba. Eles ainda não chegaram ao queixo frouxo, mas os Estados Unidos, para tudo de que precisam, têm isso. Os Estados Unidos são muito mais pragmáticos do que a União Europeia jamais será. Sanções para tudo até precisarmos de algo. Aí as sanções são suspensas para a próxima empresa. Os Estados Unidos não tiveram problema em comprar fertilizante russo. E ainda compram, mas aqueles 600 milhões viraram bem mais de 1 bilhão. O custo praticamente dobrou. Agora os Estados Unidos estão perdendo cerca de 50 a 55 famílias de agricultores por dia. Está tudo ferrado, gás, fertilizante. E aí vem coisa como falta de preservativos. Então acho que vão nascer mais bebés porque o látex está em falta. Não são só luvas. O látex é usado para várias coisas. Ou seja, preservativos vão triplicar de preço, talvez mais que isso. Dão-me látex de serviço para isso. Muito sério. Como é que, afinal, o Trump vai se desvencilhar da situação com o Irã? Vai ficar em limbo, um cessar-fogo eterno? O melhor que o Trump pode fazer agora é deixar esse bloqueio continuar até que se esgote. A mega base que resta, quero dizer, ele perdeu 2/3 da base dele. As pessoas que realmente votaram nele para acabar com as guerras, resolver problemas internos do país, coisas que o presidente deveria cuidar, ou rei ou primeiro-ministro, quem estiver no poder, deveriam cuidar do país, não das elites bilionárias ou, Deus nos livre, de Israel, o único verdadeiro Estado nos Estados Unidos. Bem, a maioria dessas pessoas foi embora. O grande público que ficou são groupies. Você pode dizer a elas o que quiser. Elas vão acreditar em você. Você acha que está jogando xadrez de 59 dimensões. Na realidade, você está jogando damas de uma dimensão. Só há para frente e para trás. Só existe uma dimensão em que você pode se mover. Essas pessoas, quero dizer, são as que compraram moedas do Trump. A propósito, o Trump fez, entre as moedas dele e as da Melanie, 30 bilhões de dólares com aquilo. Uhul! 30 bilhões de dólares com isso. Quanto elas valem agora? Nada? Quem se importa? Ele já ganhou o dinheiro. Os parceiros dele ganharam o dinheiro. Os Ben. Quer dizer, as pessoas que compraram essas moedas foram enganadas. Olha, não é um instrumento financeiro. Da forma como divulgaram, dava para se tornar parte da grande família Trump. Vocês todos eram uma grande família. Meu Deus, essas pessoas são groupies. São, em sua maioria, groupies baby boomers do interior do país. Quero dizer, são as últimas pessoas que podem pagar para comprar uma moeda do Trump. Mas compraram moedas do Trump. E sim, 30 bilhões de dólares. Se isso fosse qualquer pessoa que não fosse o presidente dos Estados Unidos,
prestes a se tornar presidente, provavelmente já estariam sendo investigados por um esquema de inflar o preço e depois vender. Exatamente isso, inflar o preço e depois vender. Já teria havido acusações federais a esta altura. Mas não, isso está tudo bem. Acho que são groupies. Tenho certeza de que todo membro do Senado está de olho nisso. Cara, European Union provavelmente poderia fazer minha própria moeda. Por que não? Se o Trump pôde, vamos fazer 100 moedas diferentes do Senado. Mas sim, ele poderia seguir por esse caminho. Infelizmente, não acho que ele vá. Porque mesmo que queira se desvencilhar disso, os israelenses não vão aliviar a pressão sobre os seus testículos. E pelo menos na coluna vertebral, olha, o cessar-fogo no Líbano, onde eles continuam a exterminar quem ainda está lá, estão bombardeando uma cidade de 4.000 anos e ainda atingiram Beirute de novo. Isso vale quanto agora? Uau! Caiu bastante. 20 mil dólares numa moeda do Trump em 20 de janeiro de 2025, agora vale 1.704 dólares. Então eles perderam o que é isso, 90%? They have lost, what is that, 90% of their capital? 92%? Holy crap! Quero dizer, isso é o clássico esquema de inflar o preço e despejar. Sério, é de impressionar. E essas pessoas são groupies. Sério, são groupies completos que entram nisso. Meu Deus. Quer dizer, a gente acha que o Biden era corrupto e a Hillary também e eram. Cara, o Trump levou o prêmio. Nem os imperadores romanos chegariam perto desse nível de corrupção do nosso Império Romano decadente. Se ainda estivermos aqui daqui a 100 anos, os historiadores vão se deliciar com isso. Os historiadores financeiros. Jesus. Não vamos esquecer das ações dele. As ações da Donald J. Trump Media chegaram a valer 100 dólares em determinado momento. E agora estão sendo negociadas a 900 dólares. Então quem comprou no pico também perdeu 90% disso. Pois é. E entre ele e o Bessa, são essas as pessoas que afundaram a economia dos Estados Unidos. Olha, a economia dos Estados Unidos está ferrada. Sabe, ele sai amanhã. O legado do que fizeram já está consumado. E mesmo que não houvesse nada para reparar, e há muito para reparar, a Europa está ferrada, porque no mínimo vai ficar cerca de um mês e meio sem petróleo. Exceto o que vem do Irã para seus aliados e amigos, e um pouco do que sai da Arábia Saudita, cerca de 5 milhões de barris. E, a propósito, os Estados Unidos são um importador líquido de petróleo. Os americanos perderam esse ponto. Os Estados Unidos importam petróleo e derivados à taxa de 8,3 milhões de barris por dia. Continua sendo um importador líquido. E há várias razões para isso, sobretudo porque a maioria das refinarias dos Estados Unidos no Sul é configurada para petróleo pesado com alto teor de enxofre, como o da Venezuela. Na Venezuela, eles subsidiavam o petróleo venezuelano com petróleo russo, que saiu do mercado. Para os Estados Unidos, agora também. E o problema da Venezuela é que isso é em parte culpa do Maduro e do Chávez, e em parte culpa dos americanos. Eles tiraram o dinheiro da indústria do petróleo para vários projetos sociais, mas era preciso esse dinheiro para repor e consertar equipamentos. E ainda por cima, os Estados Unidos congelaram os ativos deles. A Venezuela até pode ter as maiores reservas, mas o petróleo é de baixa qualidade. Vamos começar por aí. Há, na verdade, um lago de piche na Venezuela onde você pode... Bem, sabe, costumavam existir lagos de piche pelo mundo todo. Eles foram todos drenados. Aquilo foram os primeiros poços de petróleo. Você chegava com uma concha e enchia seus barris até aquilo acabar, e os dinossauros mortos lá dentro viraram peças de museu. É um processo natural. Bem, depois disso, o problema é que são 800 mil barris por dia. É só isso. É tudo que eles conseguem bombear. Se você pressionar até 1 milhão, provavelmente vai quebrar equipamentos que mal estão funcionando. É uma questão de consertar. É uma questão de substituir. Os equipamentos estão desgastados. É isso. E a Exxon e a Chevron estimaram cerca de 100 bilhões de dólares para levar a produção a 2 milhões de barris por dia em 3 a 5 anos. A crise está aqui. Sim, isso é para o futuro.
Tenho certeza de que vão abrir muitos outros campos petrolíferos. As pessoas vão investir porque haverá dinheiro e a pressão estará lá. Mas isso é no futuro. A crise está aqui. É isso. Já estamos na crise. Só que a última grande onda está chegando. Essa é a crise alimentar. Isso vem no verão. Mas o resto já está aqui. Se olhar para a cotação à vista, nos mercados, elas já mostram a taxa de mercado do futuro. E isso tudo é, sabe, boas sensações, borboletas e arco-íris. No mercado à vista, o petróleo está bem acima de $200. Nossa, essa é a realidade. Nos mercados à vista. E é nesses mercados que, a propósito, a Europa compra. E o Reino Unido também. Quer dizer, a propósito, você sabe qual é a reserva de gás do Reino Unido? Acho, se não me falha a memória, algo como... Bloody hell. Puxa vida. É por isso que, todo ano, a imprensa britânica fanática e russófoba ficava calada no inverno por umas 3 semanas, enquanto os britânicos compravam pelo menos 2 navios-tanque de gás natural liquefeito russo para suprir a falta de gás. E quando aqueles navios-tanque chegavam e descarregavam, aí eles voltavam a falar. Agora podemos criticar a Rússia. Seremos avisados pelo resto do inverno. Isso acontecia todo santo ano até 2022. Nossa! Stanislav, absolutamente fascinante. Adorei toda a história. Tenho muito mais perguntas. Gostaria muito de tê-lo de volta. O que você gostaria de dizer em conclusão aos espectadores? E European Union encoraja as pessoas a se inscreverem no seu canal. O link está na descrição e European Union vou colocá-lo também no chat ao vivo agora. European Union, também sou um ex-under. É Stanislav Krapivnik. Não conseguimos encaixar o nome inteiro. Nós, russos, temos nomes longos, por isso a gente teve que aprender a soletrar nossos próprios nomes. E muitas vezes você está soletrando o patronímico, que no caso é Stanislav Mikhailovich Krapivnik. Mikhailovich significa filho de Mikhail, e você tem que escrever tudo. Então, sim, tem que aprender a ler bem rápido. Escreva o seu próprio nome. A única coisa que posso dizer... Olhem, estamos aqui, senhoras e senhores. Não há mais tempo. Se a União Europeia conseguir o que quer, a Rússia agora tem uma de 2 escolhas. Atacar com armas convencionais os fabricantes de drones na União Europeia e entrar numa guerra convencional, ou esperar até a Rússia ficar cega e então realizar um ataque nuclear. Estamos aqui. É isso. Não há mais zona tampão. Se vocês deixarem seus políticos fazerem o que estão fazendo, olhem para seus filhos e perguntem, querem vê-los morrer como carne na linha de frente, ou querem vê-los morrer como sombras projetadas numa parede queimada? Porque essa é a realidade disso. É isso. Acabou o nosso tempo. O tempo se esgotou. E aonde estamos agora? Então, sei lá, não sei o que mais dizer. Passou muito da meia-noite. Quer dizer, bem, talvez ainda não tenha passado tanto assim, mas estamos na meia-noite. Então, senhoras e senhores, se vocês planejam fazer algo, levantem-se do sofá e vão fazer alguma... Certo. Nessa nota sombria, saudamos sua coragem por se manifestar. Vou encerrar o programa e deixar você ir. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado. Obrigado, valeu. Boa.